Lindos e cheirosos de Jesus, sejam muito bem-vindos ao programa Cara a Cara AD Caramuru, o programa que é feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, nós queremos agradecer vocês por toda a interação que vocês tiveram no programa anterior. Vocês foram verdadeiros missionários online, compartilhando esse programa para todas as pessoas que vocês conhecem. Também comentando, falando a sua opinião, aquilo que você estava falando com a sua família e colocou lá nos comentários. Muito obrigada por toda essa interação. E nesse, não vai ser diferente, né? Compartilha para todas as pessoas que você conhece e comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa para o programa de hoje. Bom, e lembra também de assistir até o final, porque tem um louvor muito especial para vocês aí de casa, tá bom? Gente, hoje o tema é como é ser pastor no período atual. Mas agora a gente vai apresentar os nossos convidados especiais e nós estamos aqui com o pastor Henrique Toribes, ele que agora está pastoreando a igreja Jardim Betânia, do setor leste, também Campo de Bangu, já pastoreou diversas igrejas, inclusive em outros estados. Estamos também aqui com o pastor Paulo Sérgio, que ele agora está na AD Santíssimo, do setor sul, também do Campo de Bangu. Inclusive, gente, um segredo aqui, os dois já foram pastores aqui da Caramuru. Olha só que flashback que nós estamos tendo aqui nesse cara a cara. Bom, vamos começar com uma oração. Jesus, muito obrigada porque o Senhor já se faz presente aqui. Obrigada porque o Senhor habita dentro de nós e nós somos o teu templo. Então, Senhor, usa a nossa vida para falar com os nossos irmãos. Use, ó Deus, os nossos membros e nós como membros do corpo de Cristo para abençoar todos aqueles que estão sedentos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, que é isso que a gente quer. Nós queremos ter relacionamento e intimidade com Jesus. E eu creio que esse momento vai ser muito especial para todos nós e para todos que estão em casa agora. Muito obrigada, Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos aos convidados e agora a gente vai começar com as nossas perguntas. Então, o tema é como é ser pastor no período atual. E a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem, como está lá na palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o propósito dele. Mas nós queremos saber como que esse período de quarentena tem cooperado para o bem na vida deles. Será que tem cooperado para alguma coisa esse período de reclusão, esse período de isolamento social? Pastor Henrique Toribes, tem cooperado para o bem? Amém. Antes de qualquer coisa, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é muito bom nós estarmos aqui, essa igreja que fez parte da minha vida, e ao lado também do pastor Paulo Sérgio, pessoa que já é conhecida de todos nós já há muito tempo. Pois bem, como é ser pastor nesse tempo atual? E a pergunta é saber como esse tempo tem cooperado, né? Para as nossas vidas como pastor. Eu entendo, amados, que ser pastor é um tanto quanto difícil. Há quem diga que seja fácil, mas eu entendo que não. Ser pastor é difícil. E agora, falando sobre o tempo atual, reconhecemos pela palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu entendo que nesse tempo, amados, na minha vida, pelo menos, o que tem acontecido é o que todos nós temos passado, é o seguinte: todo pastor, ele deve ser como todo crente, viver em oração, viver em meditação da palavra
E o que tem acontecido na minha vida tem sido isso. Esses tempos têm cooperado para que a cada dia eu venha estar orando mais, buscando a Deus. Existe na verdade, uma obrigatoriedade de nós buscarmos a Deus. Eu tenho dito pelos lugares que eu tenho passado, que eu tenho ministrado e também tenho pastoreado, que crente que não busca a Deus, que não ora, que não medita na palavra, não deve ser chamado de crente. E esse tempo, não só para mim, mas para todas as pessoas, deve servir para isso, para nós buscarmos mais a Deus, para nós orarmos mais ao Senhor. E nesse tempo, e na minha vida pelo menos, isso tem se intensificado, até porque a necessidade é urgente. E para você, pastor Sérgio, como que a quarentena, ou será que ela tem cooperado para o bem na sua vida como um pastor de igreja? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, essa oportunidade de estarmos aqui junto ao pastor Henrique, para estarmos refletindo sobre esse grande momento que o país atravessa, que o mundo todo está vivendo. E que parecia no início que nós estaríamos isentos, mas vimos que não. Eu queria voltar um pouquinho à passagem bíblica, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Numa visão natural, é um pouco estranho entender que todas as coisas incluem coisas ruins e coisas boas. Para nós, no momento, estamos vivendo algumas coisas ruins. Mas em que isso coopera para o pastor, o que isso coopera para todos os obreiros e para a igreja de Cristo na face da terra? Coopera o seguinte, porque isso traz-nos, exige-nos uma visão, um momento de uma visão mais profunda do Evangelho, uma visão mais profunda de quem é Deus, a visão mais profunda do sacrifício de Cristo, uma visão mais profunda do Espírito Santo, que Jesus disse que ficaria conosco, que nós não ficaríamos órfãos. E isso vai atuando desde o pastor aos seus auxiliares e até aquele membro mais novo, aquela ovelha mais novinha no rebanho. Então, eu preciso olhar e dentro disso encontrar uma motivação. Eu preciso ter motivação. Eu preciso ter essa visão mais profunda, uma visão mais focada. Vivíamos um período, tínhamos visão. Mas, lá em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 até o 7, ele vai dizer, Deus nos trata como filho e nos corrige. Ver que quando todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, um momento desse, eu não posso encarar, não devo encarar como uma punição, que Deus está me punindo, que Deus está punindo a humanidade. Não, o amor dele leva a uma correção, e essa correção, às vezes, ela é um pouco mais profunda, dói mais, e por isso que eu preciso ter uma visão mais aguçada. Amém. Isso é verdade. Deus, ele, como a palavra diz, nos trata como filhos, porque ele é o nosso Pai amado. E quando ele fala que tudo coopera para o bem, não é tudo coopera, mas a quarentena fica de fora da lista. Não, realmente tudo está cooperando para o bem. Nós estamos aprendendo muito com esse momento, estamos mergulhando muito mais na palavra do que antes, percebemos aquilo que realmente tem valor para a gente. Então, esse período, se você olhar com bons olhos, você vai encontrar coisas boas, porque o próprio Jesus falou, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se você olha para algo como positivo, algo benéfico, algo que vai abençoar a sua vida, todo o seu corpo vai ser abençoado com essa sua forma de enxergar. Porque, de fato, como a palavra de Deus diz,
tudo coopera para o nosso bem. Mas agora, eu sei que vocês, os senhores como pastores, entendem, né, essa dificuldade que alguns irmãos que estão começando na fé agora, eles têm quando eles vão falar no púlpito, né? Aquelas pessoas que recebem a sua primeira oportunidade, acabaram de ser batizados, e os pastores convidam eles para ter essa oportunidade, falar como é que a sua vida tem sido transformada por Deus. Então, nesse momento, eu quero falar em nome dessas pessoas que têm a sua primeira oportunidade para falar no púlpito. E quando eles estão lá no púlpito, eles trocam os pés pelas mãos e falam: eu saldo o Senhor com a paz dos irmãos. Gente. Pois é, gente. Nós estamos aprendendo muita coisa no programa de hoje, com toda a experiência que os pastores estão passando pra gente. Eles já passaram por muitas igrejas, já viveram muitas coisas, e a gente está aqui para aprender com os conselhos, com as experiências, com aquilo que eles viveram e estão transmitindo pra gente agora. Bom, a próxima pergunta que eu vou fazer para eles é justamente sobre isso. Qual foi o maior desafio que eles estão enfrentando dessas últimas 2 semanas até hoje? O que foi que eles enfrentaram? Algo que foi um desafio muito grande para eles, e como que eles superaram esse desafio também? Dessas últimas 2 semanas para cá. Eu quero saber do pastor Sérgio. Qual foi o seu maior desafio até hoje, nessas últimas 2 semanas? Olha, foram alguns desafios, mas eu digo que o primeiro impacto foi quando nós sabemos que igreja não é o prédio. Igreja são os irmãos, são as pessoas. Mas, de repente, você vê, hoje teve o culto, já o próximo culto, o prédio está vazio. Então, nós acostumados a chegar, encontrar, ter o abraço dos irmãos, o aperto de mão, aquele olho no olho. E isso não acontece. Então, esse foi um deles. Como dizer assim, foi o primeiro impacto. E então você sente a falta desse sorriso, você sente essa falta. Outra coisa, com isso, aquela liturgia que você estava acostumada de culto, hoje é o culto de ensinamento. Eu tenho que estudar, preparar uma mensagem para ensinamento. Hoje é culto de libertação. Nós temos que preparar uma mensagem, alcançar aqueles irmãos no ensino, alcançar os irmãos na preparação para vencer as lutas espirituais. Aquele culto de domingo, que coral canta, onde tem coral, orquestra toca, e é toda uma liturgia que girava em torno, dentro desse prédio, sendo para Deus e espiritual. E, de repente, você vê tudo isso interrompido. E como vencer esse desafio? E como, aí vem a pergunta, como continuar sendo igreja? Se nós estamos acostumados a um desenho de igreja nesse perfil, nesse molde, e agora, como continuar sendo igreja? Como tocar a vida desses irmãos lá onde eles estão? Nos seus lares. Na igreja você estava falando e estava observando no rosto de cada um, na feição de cada um, a reação de cada um. O segundo impacto foi esse, como alcançar? E aí olhava, aí veio, vamos montar o culto online. E como fazer isso? Se a gente olhava, observava, grandes pregadores na televisão, grandes outros amigos fazendo já seus canais, e a gente olhava, estava parado. Porque a igreja ia ao prédio e ali desenvolvia tudo. E agora? Eu não tenho estúdio. Eu não tenho uma câmera fotográfica boa, filmadora boa. Quem é que vai operar isso? E aí, nesse momento, o Espírito Santo que conduz a igreja, que alcança a igreja, ele entra em ação, porque ele vê a tua necessidade.
ele sente, é ele que dirige a igreja, aí ele começa a te inspirar e mostrar. Aí ele te leva lá para Moisés. Moisés tenso diante do Mar Vermelho, situação nova, nunca vivida, tal qual nós nunca vivemos uma situação dessa. Aí quando Moisés está ali orando, como é que vai ser, Deus? Vai assim, Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés, tem uma vara. Então use, filho. Aí Deus vira para nós e diz, o que você tem na mão, Sérgio? Um celular? Então use. E com isso, o que nós aprendemos? Algo que era um slogan antigo dentro da igreja. A igreja precisa estar fora das 4 paredes. Olha aí a igreja nesse momento fora das 4 paredes. E viva e atuando. Viu por quê? Tem ligação com aquela tua primeira pergunta, do primeiro bloco. Como é que quando somos afligidos e aguçamos o olhar, como é que nós crescemos? Como é que a igreja cresce? Então, é um momento de crescimento da igreja, é um momento de expansão da igreja, é um momento de renovo para a igreja. Glória a Deus. E, gente, a gente tem aprendido muito com isso, junto com os pastores, compartilhando sua experiência. E nós queremos saber do pastor Henrique Toribes também. Qual foi o maior desafio que ele teve que enfrentar nessas últimas 2 semanas? Bem, gente, eu penso que, além de tantas coisas, tantas dificuldades que têm acontecido, como esses desafios que o pastor Paulo Sérgio acabou de relatar, né? Nesse ponto, muitos de nós tivemos que nos desdobrar, né? Como hoje aqui, estar à frente à câmera, isso para mim, pelo menos, é muito difícil. Nós vemos os nossos irmãos, os pastores ali, alguns já acostumados com câmera, com público, tendo uma boa desenvoltura. E para quem nunca fez isso? Não é? Alguns pastores hoje, pelo menos, eu continuo com essa dificuldade. Mas falando de outra coisa, irmãos, eu também penso que o meu maior desafio foi manter o psicológico estabilizado, devido às bastantes notícias pesarosas, tristes dos nossos irmãos, não é? Notícias que recebemos, irmãos nessa época perdendo o seu emprego, e perdendo o seu emprego não tendo com que pagar suas dívidas, né? Alguns deles preocupados até com a igreja, e outro caso, alguns irmãos perdendo entes queridos, porque a gente não pode deixar de negar, porque essa pandemia fez esse estrago, pessoas perto de nós faleceram, obreiros do nosso campo faleceram, e nesta hora o pastor ele precisa ter o psicológico dele estabilizado, ele precisa ser equilibrado, até porque é nessa hora que nós pastores precisamos dar apoio às famílias. Mas como dar apoio a pessoas que estão sofrendo se nós estivermos desestabilizados? Se nós não soubermos o que fazer? Tantas pessoas necessitando de nós, passando por dificuldades. Isso me faz lembrar o capítulo 14 de Mateus, em que Jesus perde o seu primo, João Batista, não é? E a gente entende que todo aquele que tem perda, ele se entristece. E ainda mais perdendo uma pessoa como João Batista, seu parente, né?
o precursor do Messias. E Jesus intenta, junto com os seus discípulos, ir para um lugar deserto. Na verdade, o deserto aqui significa, ele queria estar sozinho, só que uma multidão soube, não sei como, vazou a notícia, para onde Jesus ia, e essa multidão foi na frente. Quando Jesus chegou lá, encontrou um monte de pessoas, e a Bíblia diz que ele viu essas pessoas como ovelhas sem pastor. Aqui, o significado de ovelhas sem pastor eram pessoas que, na verdade, necessitadas de cuidado. O que Jesus faz? Nesta hora, Jesus esquece por um tempo o seu luto e vai cuidar das pessoas, não é? E é esse o desafio. Eu penso, para mim, o maior desafio dos pastores, nesta hora de tristeza, nessa hora de pandemia, nesta hora onde membros não sabem o que fazer, e eles buscam quem? Eles buscam os pastores. Eles buscam conselho, eles esperam de nós. Então, o pastor, ele precisa estar equilibrado. E ele precisa dar prioridade, né? Primeiro, é claro, família. E depois, aos irmãos. Ele precisa entender isso. Entender isso. É como Jesus, ele conceitua o bom pastor, lá em João 14. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Porém, para isso, ele precisa ser equilibrado psicologicamente. Pois é, gente. Muitas coisas mudaram nesse período de quarentena. Pelo que a gente pôde ver, muitos pastores tiveram que se reinventar nesse período. Muitas perguntas que antes não existiam, agora estão sendo feitas. Como que eu vou fazer tal coisa? Como que a comunhão entre os irmãos vai continuar? Como que eu vou falar com os membros da igreja? Essas e muitas outras questões é o que se passa na cabeça desses pastores. E que eles possam estar unidos nesse momento, sempre pensando em prol dos seus membros, em prol dos irmãos dessa igreja. Mas nós, como membros, como participantes da Igreja de Cristo, precisamos sempre lembrar que nós somos o corpo de Cristo. Precisamos sempre entender que o cabeça é Jesus e que nós podemos confiar que Jesus nunca faria mal ao seu próprio corpo. Muito pelo contrário, ele zela pela sua igreja, ele cuida dos seus filhos, ele cuida daqueles que ele ama. E é nessa esperança que a gente está, sabendo que Jesus, ele sempre estará conosco em nossos corações, através do seu Espírito Santo, nos dando direção, nos dando sabedoria para agradecer em todos os momentos. E lá, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que isso quer dizer, Samela? Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente precisa já nos foi dado através do sacrifício de Jesus na cruz. Se você precisa de paz, de esperança, de tranquilidade no seu coração, de confiança, de fé, é só você meditar naquilo que Jesus já fez por você. E, gente, teve uma reunião entre os pastores e os diáconos e, na verdade, vazou essa informação de que eles se juntaram e fizeram uma reunião entre si. E nessa reunião, eles estavam decidindo quais seriam as coisas que iriam mudar para os próximos cultos. Então, eles tomaram uma grande decisão e muito importante. A partir dos próximos cultos, quando tiver o momento de ungir os irmãos com o óleo da unção, eles vão ungir, na verdade, com álcool em gel. Pois é, gente, nós recebemos uma informação aqui da nossa produção e eles falaram que, na verdade, não era verdade aquele bilhete, tá? Então, cancela a operação, mantém óleo da unção, álcool em gel só na mão, beleza? Gente, mas existe uma coisa que a gente quer muito saber.
O que será que essa quarentena vai deixar de legado para as igrejas? O que será que vai continuar em vigor depois que essa quarentena acabar? O que será que eles aprenderam, estão aprendendo com esse momento, que eles acreditam que seria muito importante continuar aplicando isso na igreja? A gente está aprendendo que, na verdade, aquilo que já tinha sido dito há muito tempo pelo apóstolo Paulo, que nós não somos templos de 4 paredes, mas sim de 2 pernas. Que a gente é o próprio templo do Espírito Santo, a morada onde Deus escolheu morar aqui na terra, dentro do meu e do seu coração. Mas o que será que a igreja como instituição vai estar levando à frente depois que essa quarentena acabar? E nós queremos saber isso dos nossos convidados. Pastor Henrique Toribes, o que o Senhor vai levar depois que essa quarentena acabar? O que você vai continuar fazendo na igreja depois desse período? Bem, não é coisa que nós aprendemos agora, né? É coisa que nós já sabíamos como nós tínhamos que viver. Né? Eu penso o seguinte, que mesmo eu, sendo pastor, eu aprendi que sou mais frágil do que eu pensava, frágil como qualquer pessoa é. Eu penso o seguinte, que além, né, de nós mantermos a comunhão com Deus através da oração, através do aprendizado, da consulta da palavra de Deus, a vivência da palavra de Deus, né, que isso é óbvio que a gente precisa, é algo que nós precisamos, na verdade, manter. Eu penso uma vez, pastor Paulo Sérgio, o Samela, que os discípulos, eles foram chamados para repreender um demônio na vida do moço, né, que se jogava no chão, se queimava no fogo. E a gente, consultando a Bíblia, a gente vai ver que os discípulos não conseguiram fazer isso, né? E o pai do menino vai e fala com Jesus, olha, aí Jesus pergunta, você crê? Ele fala, creio, mas me ajuda na minha incredulidade. De alguma forma, me ajuda. Jesus foi lá, repreendeu, né, e disse que alguém perguntou a ele primeiro, por que os discípulos não tinham conseguido? E Jesus disse, olha, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Era fazer uma campanha de jejum e oração à época daquele menino? Não. O que Jesus estava falando ali era que todos nós devemos manter regularmente uma vida santa, uma vida de busca, uma vida de relacionamento com Deus, para que de nós venha sair poder e alcançar essas vidas, repreender enfermidade, repreender demônios. Então, o que eu aprendi, na verdade, e nós precisamos manter, é esse relacionamento com Deus. E outra coisa, uma coisa que eu preciso fazer, é cuidar da minha saúde física, cuidar da minha saúde mental, para que eu possa cuidar de vidas, para que eu possa atender às demandas dos nossos irmãos, não é? Porque são muitos que necessitam de nós, pastores, mas eles necessitam não só de pastores, mas precisam de pastores saudáveis, pastores equilibráveis, né? Pastores com a sua saúde em dia, porque isso vai ajudar a menorar os problemas dos irmãos, né? E eu penso que os irmãos precisam de nós e eles contam conosco. E o meu conselho é, pastores,
cuidem de sua saúde. Cuide não só do físico, mas cuide também da sua mente, né? Porque as suas ovelhas precisam de você, necessitam de você, mas para isso você precisa se manter saudável. A nossa vida, ela está em Cristo, mas as lideranças também são exemplo para nós. Eles mostram como que é um bom exemplo de ser um cristão, né? A gente sabe que o maior exemplo, o maior modelo que nós temos são dos apóstolos e também do próprio Jesus, que habita em nós pelo seu Espírito Santo, mas também Deus coloca essas pessoas para, como parte do corpo, abençoar as nossas vidas. Mas agora eu quero saber do pastor Sérgio, o que será que ele vai continuar mantendo, ensinando, fazendo depois que essa quarentena acabar? Irmã Samela, pastor Henrique, foi muito boa a sua colocação. Eu só quero dar um prosseguimento, porque realmente precisa de mente equilibrada. Uma mente equilibrada vai trazer uma saúde em equilíbrio emocionalmente e contribui para o espiritual. Por isso está lá em Romano Paulo dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia é rica nesse conceito da necessidade de ter equilíbrio emocional, além do equilíbrio espiritual. Mas, dentro dessa pergunta, eu queria lhe dizer o seguinte: só Deus sabe. Por quê? O quadro ainda não acabou. Ele ainda está em ação. Muitas pessoas estão sendo feridas. Muitas pessoas estão chorando. E quando eu olho para o mundo secular, e quando eu vejo a Europa tentando voltar às suas atividades, eu vejo que não vai ser um fato normal, simplesmente de abrir as portas e dizer: pode vir, pode entrar, e vamos abraçar. Eles têm equipes trabalhando para inserir de novo a sua população, o seu povo, no mercado de trabalho, no convívio secular, familiar. Então, como igreja, nós precisamos também, nesse momento, começar a pensar. Porque só faremos se nós planejarmos. E planejamento vem antes de execução. Muitas das vezes nós estamos preocupados em receber os nossos irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando sair da quarentena, nós vamos ter algumas crises emocionais. O pastor Henrique veio abordando desde lá do primeiro, do segundo e agora nesse terceiro tópico. O que fazer com esses irmãos, como atender que virão crises emocionais? Por quê? Porque eles perderam entes queridos. Chegar em determinada igreja, olhar aquele obreiro que ele admirava, que ele gostava, que ele amava. Não vai ter mais aquele sorriso dele, aquela palavra dele. Isso vai gerar impacto. Como, então, planejar? E isso nós ainda não temos o final. Mas já podemos, dentro do que nós temos conhecimento, começar a pensar. Como será o primeiro culto de volta? Tem hora que eu fico parado e pensando nisso, preocupado. Isso é um grande culto, tipo uma grande ceia? Vai ser aquele culto de botar a banda na porta e receber os irmãos, a gente lá, e fazer uma entrada triunfal? Tudo isso é bom. Pastor, tudo isso trabalha no campo emocional. Pastor, pois não? Nessa hora eu também vejo de nós tomarmos cuidado com excesso, né? A emoção
do primeiro culto de volta, né, precisamos tomar cuidado, até porque nós aprendemos nessa pandemia que tudo aquilo, algumas coisas, né, que nós fazíamos antes, aquele abraçar demais, na verdade não é bom, acarreta. E a gente vê isso em algumas culturas, em outros países, que eles não são como nós, os brasileiros. Nós já teremos mais dificuldade nessa hora quanto a esses excessos de abraçar, porque até hoje mesmo, né, a gente chega, quer cumprimentar, quer abraçar, e a gente sabe que não pode. Né? Eu quero pontuar isso aí, cuidado com os excessos na volta. Isso é muito importante, o que o senhor está colocando, faz parte dessa palavra que já vamos avançando aqui para uma visão de retorno. Já começamos a falar, já a pensar, que é pensando que as ideias vão fluindo, vai tendo espaço para o Espírito Santo ir nos influenciando. Por quê? Quando eu disse que muitos vão voltar feridos, emocionalmente abatido, porque perdeu o emprego, porque perdeu o ente querido, mas muitos voltarão renovados. Não é também só ponto negativo. Muitos que estavam desapercebidos, esse momento está sendo um momento importante para ele ter uma visão de que eu preciso me achegar mais. E uma das provas que nós tivemos, publicada, é que, numa pesquisa, o que eles fariam, o que o povo faria quando terminasse a quarentena? Então, foram duas colocações. Uma, primeira, igreja. Então, renovação. Segundo, tratar do corpo. E cuidar do seu bem-estar, da sua saúde, do seu corpo, do seu salão, ir lá no salão. Então, quando nós olhamos, veja como é que a volta não é simplesmente abrir as portas, mas estar preparado. Aí ele disse, o pastor tem que estar emocionalmente preparado para lidar com essas adversidades. Porque, ao chegar na igreja, eles vão esperar solução. Porque que muitos que nunca se preocuparam com a igreja e fizeram parte dessa pesquisa, informaram que vão procurar a igreja. E qual é a solução que nós estamos pedindo a Deus? Soluções naturais ou soluções espirituais? Eu quero, nesse momento, colocar que eles precisam de soluções espirituais, mas precisam também de soluções naturais. Então, é um tratamento novo. E que a dimensão dele, nós ainda não temos. E que ele vai, enquanto a crise estiver se desdobrando, também os planejamentos de retornos estarão avançando. Então, não é nada que a gente possa dizer o seguinte, que seja assim, uma solução enlatado, conforme a gente chama. Então, nós precisamos entender a natureza da fé em ação nesse momento, quando falamos de igreja. Então, controle, medo. As pessoas virão, algumas cheias de medo. Será que posso voltar àquele quadro? Outras virão com ansiedade. Então, tudo isso, nós precisamos clamar a Deus por intervenção em todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos que estar preparados mais do que nunca. Isso sempre já foi uma tônica. Sempre foi o propósito de cuidar de vidas para o pastor. Mas agora o desafio é muito maior. E aí nós podemos entender alguns quadros de profetas e ser esse profeta de Deus. Que Deus assim possa, irmã Sâmia, nos orientar, nos capacitar, porque estará além da nossa capacidade, conforme o pastor Henrique tem sinalizado. E não tem como dizer que não seja assim. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo
o Deus que diz que é para lançar sobre ele todas as vossas ansiedades, que ele vai cuidar de cada um de nós. Tenha fé, querido. Glória a Deus. Gente, comenta aqui embaixo o que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando o culto voltar. Coloca aqui que a gente quer saber. E, gente, uma coisa que eu quero que continue depois que essa quarentena acabar é esse envolvimento online aqui. Porque as pessoas, a maioria das pessoas estão com o celular na mão praticamente o dia inteiro. E aonde a igreja tem que estar? Na internet, nas redes sociais, falando para essas pessoas. E lembre-se de ser um missionário online e compartilhar a palavra de Deus aqui nas redes sociais. Mas, gente, eu vou fazer um flashback para vocês aqui e lembrar vocês daqueles momentos em que você ia ao gabinete do pastor, né? Os pastores talvez estejam com saudade desse momento de gabinete, falando com os seus membros da igreja. E eu vou contar aqui para vocês um fato, né? Uma história que aconteceu num gabinete de pastor. Então, chegou um jovem até o pastor e ele pediu uma oração para esse pastor. Falou: pastor, eu preciso que você ore por mim porque eu quero casar. Aí o pastor falou: tá bom, vamos orar. Então, ele começou a orar: Senhor Jesus, que o Senhor possa conceder a vitória para o seu filho. Aí o jovem falou assim: calma aí, pastor, peraí. Logo a Vitória? Poxa, ela é tão feinha, cara. Podia ser outra. Pois é, gente. Acontece essas histórias de gabinete, né? Mas fica calma, se você se chama Vitória, não existe pessoa feia. Jesus fez todo mundo bonito. Ele é caprichoso naquilo que ele faz, tá? Então acalme seu coração. Mas, gente, agora é o nosso momento de agradecimentos. Para você que está aqui no YouTube, nós já temos os cards com a playlist dos programas anteriores. Então, cola lá e faz a sua maratona no Caramuru Flix. Também lembra de deixar aqui o seu like, de comentar, porque a gente quer muito interagir com vocês. Compartilha com todos os seus amigos e não saia daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, beleza? E para você que está no Facebook, muito obrigada por todos os comentários, compartilhamentos, seu hahaha, seu gostei, seu like. Nós estamos aqui para isso, para servir os irmãos, servindo a Jesus. E nesse momento de agradecimento, nós vamos passar para os pastores fazerem os seus recados, darem os seus abraços para os seus membros. Vamos começar com o pastor Paulo Sérgio. Foi muito bom estarmos aqui, irmã Samela. Aprendi muito com esse convite. E para você, querido, que está nos ouvindo, eu quero te dizer que toda crise, por pior que ela seja, traz sempre oportunidade para as pessoas que se voltam para Deus. Deus quer o seu bem. Acredite nisso. Eu repeti. Deus quer o teu bem. Deus continue abençoando a irmã Samela, toda essa equipe que apoia, que ninguém consegue fazer nada sozinho, né, irmã Samela? E então, estar aqui essa equipe maravilhosa. Quero também agradecer o pastor Galbão, pastor da igreja, que ter essa visão e abrir esse espaço para mais essa parte tão importante, fundamental, de orientação. Eu vejo como uma orientação para a igreja, o que nós tratamos hoje aqui. E também quero agradecer a minha esposa, a irmã Sueli, agradecer o meu filho Carlos, mas a minha nora Elianai, o Samuel, a Aninha, lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Também quero estar agradecendo ao meu filho Sérgio André, a minha nora Priscila, ao meu neto Miguel. Deus continue abençoando, guardando. Então, somos gratos a Deus pela família que Ele nos deu e por essa família espiritual que nós estamos interagindo agora, mesmo talvez eu não conhecendo você, mas você faz parte da família de Deus. Deus continue te abençoando. Eu espero que nós tenhamos contribuído, querido, para o seu bem-estar, para a tua felicidade, para o teu equilíbrio, para passar esse momento, que ele vai passar. Tá bem? E a igreja lá em Santíssima, nossos amados irmãos,
Estamos com saudade de termos aquele culto, conforme já debatemos aqui, mas estamos fazendo online. Deus continue te abençoando. Esperamos também que estejamos alcançando vocês e trazendo dessa paz, dessa alegria e a prosperidade de Deus. Fique com Deus, tenha um bom final de semana. Deus vos abençoe. Pastor Henrique? Amém. Graças a Deus, irmãos. Agora mais calmo, e agradecido a Deus por esses momentos que nós passamos aqui. Agradecer a Sâmela pelo convite, né? Eu estava dizendo aqui para ela no intervalo do bloco, é muito talento para estar escondido, né? Deus abençoe a Sâmela, não só ela, mas toda a sua família tem sido bênção para esta congregação, para o campo de Bangu, sobretudo para o reino de Deus. Deus continue abençoando vocês, Raquel e o Igor. Talvez você que está aí não sabe, mas tem um casal aqui nos dirigindo e nos dirigindo muito bem nesse programa, irmãos. Deus abençoe este casal, essa família, no nome de Jesus. Também não esquecendo de agradecer ao pastor Galbão, que é o dirigente desta congregação, por ter aberto esse espaço, tanto para mim quanto ao pastor Paulo Sérgio, para estarmos aqui, né? Eu acredito que, de alguma forma, vidas foram edificadas. Eu digo isso por mim, porque a minha vida está sendo edificada através deste programa e eu sou espectador ativo nesse canal. Deus abençoe a todos, não esquecendo também do nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, a quem nós já mandamos o nosso abraço, não deixando também de agradecer a minha família, minha esposa, Eliane Toribes, a Anne, né, que ama esta congregação, e lembrando da nossa congregação atual, a congregação em Jardim Betânia. Um abraço a todos, beijo a todos. Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Estamos com saudades de vê-los, de abraçá-los. E quanto a hoje, irmãos, tudo isso que nós estamos sofrendo, saiba de uma coisa, isso tudo vai passar. E lembrando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Fique com Deus. Isso aí, nós mandamos também o nosso abraço para o pastor Sóstenes e a sua esposa. Que Deus continue falando ao coração de vocês, porque nós cremos que Ele fala. Também damos o nosso agradecimento ao pastor Galbão Ximenes, que disponibilizou esse lindo e cheiroso lugar chamado AD Caramuru. Também agradecemos a equipe do programa Cara a Cara de Caramuru, porque eles não são do circo, na verdade. Eles não são do circo, mas eles fazem um belo espetáculo para o respeitável público. Gente, nós agradecemos também a vocês que estão aí em casa nesse Caramuru Flix, por toda a interação que vocês tiveram conosco. Deus está na vida de vocês e que vocês sejam cada dia mais alimentados por Ele, porque, como os pastores aqui falaram, o nosso Deus é bom. E é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo programa Cara a Cara AD Caramuru. Tchau, tchau. Upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon
my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercada pelo